E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver. O CEO da Engine AI levou um chute ao vivo do T800. É a prova física que a empresa usou para calar as suspeitas de CGI/inteligência artificial e mostrar a força real do seu robô. O novo policial robô de Hangzhou é um humanoide de 1,80 m que controla o trânsito, identifica infrações e já começa a fazer parte da rotina urbana da China. Cães robôs com rostos de Musk, Bezos e Zuckerberg está defecando na Art Basel, esta instalação satírica de Blip que virou o espetáculo mais estranho deste ano. O Unitree G1 rastejando como um animal, parecido com aquele filme Exorcista, Deus me livre. Ele mostrou que os robôs humanoides podem sim se mover de formas bem diferentes, que ultrapassam a lógica do corpo humano. O cérebro artificial dos Alpes, o sistema Deflection que transforma qualquer robô humanoide em uma máquina realmente inteligente, capaz de pensar os objetivos e agir no mundo real. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Bora pro vídeo. Um cérebro artificial nos Alpes. Essa é a promessa que redefiniu a corrida pelos humanoides. E isso não deveria ser simples. Tá, e não é. No alto dos Alpes suíços, um robô caminha com cautela sobre as pedras irregulares, inclina o tronco com precisão, recolhe um fragmento de lixo e o deposita em uma lixeira. Nada é acelerado, a cena é lenta, quase que meditativa, como se quisesse anunciar que a fase dos robôs sem inteligência está ficando para trás. Sim, fica claro que o hardware já deixou de ser obstáculo. O desafio agora é dar um cérebro a essas máquinas. A Flexion, startup de Zurique, emerge do modo invisível e revela não apenas um vídeo, mas uma tese industrial. Respaldada por investidores de peso, a empresa afirma que a robótica vive presa a uma integração vertical ineficiente, onde os fabricantes precisam construir tudo, do atuador ao algoritmo. Para a Flexion, essa etapa está com os dias contados. O nosso mundo foi moldado para nós, seres humanos, não para os robôs. E se a automação quiser escalar, terá que se adaptar ao mundo tal como ele é. A estratégia da empresa abandona a obsessão por chassis e motores. Em vez de criar corpos, ela propõe um sistema operacional estilo do Android para os smartphones, só que para a robótica humanoide. Uma camada horizontal de software que é capaz de assumir o comando de qualquer máquina compatível. É por isso que o robô exibido nos Alpes não é uma criação própria, mas um Unitree G1, um humanoide chinês de baixo custo que se tornou plataforma universal de experimentação. A mensagem é direta, não importa o corpo, o que importa é o cérebro, e esse cérebro, segundo a Flexion, opera em 3 níveis. Um agente baseado em modelos de linguagem e visão interpreta a tarefa e a divide em etapas. Um gerador de movimento, apoiado em difusão, prevê as trajetórias imediatas. E um controlador de aprendizado por reforço executa o gesto real, do equilíbrio ao contato com o terreno. O resultado é um robô que pensa no objetivo, mas reage em tempo real, algo essencial para sobreviver às irregularidades alpinas. A ligação da empresa com a NVIDIA aprofunda a aposta. Tudo nasce no simulador, mundos virtuais usados como campo de treinamento antes de qualquer passo real. A cena calma do G1 recolhendo esse lixo nas montanhas não é apenas um gesto ecológico, é um marco silencioso. O corpo já está pronto, nós temos visto em vários vídeos aqui no Realidade Impressionante. Agora parece que o cérebro padrão já está chegando também. Tá, e agora vamos falar que o mesmo modelo do Unitree G1 foi usado nisso aqui também, ó, que parou a internet. Não por causa de uma façanha atlética ou pegando lixo por aí, mas sim por algo bem mais desconcertante. O robô, nas mãos do pesquisador Logan Osborne, de repente abandonou a postura ereta, se jogou no chão e começou a rastejar com fluidez improvável. Os vídeos mostram o robô alternando entre caminhar como um ser humano, apoiar as mãos no chão como um cachorro e deslizar com velocidade inquietante. Seus membros se contorcem, mostrando que, apesar do formato humanoide, esses robôs podem fazer movimentos bem diferentes dos nossos, um pouco mais parecido com um animal do que algo mecânico. Isso provoca uma sensação difícil de definir, algo entre o fascínio e a estranheza, para não dizer pavor desse bicho aí. O segredo é uma política de rastejamento baseada em inteligência artificial que Osborne treinou para permitir ao G1 transitar entre modos de locomoção. Nada é abrupto, nada é robótico no sentido clássico. Cada troca de postura parece calculada para imitar um corpo que aprendeu a sobreviver ao chão. O resultado é tão convincente que, quando Osborne vestiu o robô com um disfarce de Halloween, os vizinhos relataram terem se assustado de verdade. E me diz aí, quem é que não se assustaria ao topar com um trem desse aí no escuro? No claro também, viu? Dá pra ter medo desse bicho aí. Mas a repercussão não veio apenas do impacto visual.
Especialistas começaram a comentar o que isso significa. Pesquisadores como Chris Paxton apontaram que os humanoides apenas simulam nossos modos humanos de se mover, mas eles não estão limitados a esses movimentos nossos. O vídeo seria então uma prova clara de que a forma humana não dita mais o repertório de um robô, se é que um dia imitou, né? Ele pode ser rápido demais, flexível demais e estranho demais. Tá, ele pode sim, mas ainda é completamente funcional. Enquanto empresas como Tesla, Figure e a Unitree tentam transformar os robôs humanoides em produtos de massa, cresce a pergunta que é um tanto quanto incômoda. Até onde vale insistir que essas máquinas se movam como nós, seres humanos? Chris Vought, ex-líder de projeto Optimus, chegou a afirmar que a forma humana é um compromisso ruim para as tarefas industriais repetitivas. O rastejar de Olson, embora pouco prático, revela a verdade escondida. Os robôs humanoides podem fazer muito mais do que imitar a nós, seres humanos. Eles podem ultrapassar a lógica do nosso corpo. E eu não sei se isso é bom ou é ruim, dependendo da aplicação que esses robôs terão. Isso será bom. Imagina limpar debaixo dos móveis? Ele vai funcionar. Melhor que um robôzinho de chão. Melhor eu não sei, mas vai funcionar. E eu acho que ninguém estava esperando por isso, mas na Art Basel Miami Beach, cães robôs com rostos de Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e outras personalidades mundiais circularam dentro de um cercado como mascotes pós-capitalistas, tropeçando de propósito e de tempos em tempos, entrando em modo cocô, e eles dispensavam pequenas, entre aspas, tá bom? Obras de arte. Isso tudo pela sua traseira, simulando realmente aquele gesto que nós fazemos o número 2. A instalação criada por Blip não tenta enganar ninguém, é sátira em estado bruto. Cada robô imprime imagens no estilo da figura que carrega na cara e ainda distribui QR Codes que levam a NFTs. Um zoológico tecnológico que transforma as percepções, os algoritmos e as validades em performances públicas. Os movimentos dos robôs são deliberadamente desajeitados. A ideia é provocar aquele incômodo que surge quando algo reconhecível se comporta do jeito errado. Eles observam o ambiente, tiram fotos, alimentam os algoritmos e, no momento mais absurdo, expelem a arte, entre aspas, como quem esvazia o seu feed de rede social. Humor? Bem, é humor sim, mas também é uma crítica direta ao ritmo acelerado e descartável com que o conteúdo digital é produzido e consumido. Bíblia afirma que a intenção é comentar como os bilionários, as plataformas e os sistemas de inteligência artificial moldam a visão do mundo com muito mais força do que a arte tradicional. E de fato, a multidão reagiu como se testemunhasse um ritual. Quando o cão com o rosto de Mark Zuckerberg finalmente, entre aspas, tá bom, defecou a sua impressão, o êxtase coletivo parecia um estudo sobre o caso de como a tecnologia virou um espetáculo. O mais irônico, porém, é que todos esses que estavam ali criticando os bilionários que criam essas tecnologias, ou pelo menos financiam elas, é que diante de uma obra que tenta questionar a meditação digital, quase todos os visitantes olharam para os robôs através da tela dos seus próprios celulares, muito mais preocupados em fotografar e fazer os seus vídeos do que ver com seus próprios olhos o que estava ali na sua frente e representava algo muito maior do que estava sendo mostrado. E agora vamos falar de uma coisa muito séria aqui, hein? É a TechPix, a câmera mais vendida. Sacanagem. Se você pegou a referência, entregou a sua idade, entregou não? E sabe o que mais entrega a sua idade? Vamos falar sério agora. O que mostra que você está ficando ultrapassado? Você ainda não está usando inteligência artificial. E eu tenho batido essa tecla aqui já há um bom tempo, tá? Você já pode testar a nossa inteligência artificial, a Áurea. Isso acontece por 7 dias grátis. E aí, já fez o seu cadastro ou vai perder essa chance? Eu não sei até quando a gente vai segurar isso. Só precisa de nome, e-mail e número de telefone. Tá, eu sei, talvez você já use uma inteligência artificial. Mas lembre-se, a Áurea, você tem todas as melhores inteligências artificiais em um só lugar. Isso facilita bastante o seu dia a dia. Mas talvez você me diga que já assina algum modelo que promete várias inteligências artificiais em um só lugar, assim como nós fazemos com a Áurea. Mas já se perguntou sobre o limite dos tokens dela? Aqui é que está a diferença da nossa Áurea. Você pode gerar imagens e ter acesso a todas essas melhores inteligências artificiais sem nenhuma limitação. É ilimitado. Duvida disso aí? Corre aqui na descrição ou no comentário fixado e já se cadastra e usa 7 dias grátis. Ou você pode assinar direto, se já confia em mim. Com o meu link, claro, tem desconto e é bem grande, viu? Vai pagar menos de R$3 por dia. Me ajuda que eu te ajudo, eu sempre faço isso e você sempre está me ajudando também. Valeu?
E algo discreto aconteceu dentro de uma fábrica chinesa, mas pode alterar o mapa tecnológico global. A primeira linha piloto do país capaz de produzir células de estado sólido de grande porte. E ela ganhou forma inaugurada pela GAC e trouxe com ela uma promessa direta: dobrar a autonomia dos veículos elétricos. A demonstração não envolve veículos futuristas ou anúncios extravagantes, mas sim uma célula de 60 ampere-hora. Pela primeira vez, uma linha industrial chinesa consegue fabricar lotes reais dessas células, ainda em escala limitada, claro, mas funcional. Ao migrar do eletrólito líquido para o eletrólito sólido, essas baterias ganham densidade energética mais elevada e a segurança térmica também foi ampliada. Podem operar em temperaturas que a GAC descreve entre 300 e 400 graus Celsius e entregar energia quase que 2 vezes maior do que as baterias convencionais. Na prática, isso significa transformar um veículo que tem 500 km de autonomia em um outro capaz de alcançar 1.000 km sem o aumento físico do pacote. A empresa afirma também ter alcançado uma capacidade areal de 7,7 mAh por centímetro quadrado, superando o limite típico das linhas tradicionais de eletrólito líquido. Esse número importa porque define se os eletrodos podem ser espessos o suficiente para armazenar muita energia sem fraturar durante a manufatura. Se confirmado, indica que o processo de eletrodos a seco e a interface sólido-sólido da GAC estão estáveis, justamente o obstáculo que bloqueou o avanço mundial dessa tecnologia. Nos bastidores, isso coloca a China em um novo estágio, o início da industrialização de estado sólido, e transforma a GAC em uma das poucas empresas do planeta com uma linha piloto apta a produzir células acima de 60 ampere-hora. E a empresa diz que pretende testar esses pequenos lotes em veículos já a partir de 2026. E nas ruas densas de Hangzhou, um novo experimento urbano marca a chegada de um tipo diferente de agente público, um robô humanoide de 1,80 m chamado de Hanshin número 1, que assumiu parte do controle do tráfego em um dos cruzamentos mais movimentados da cidade. E não é mais ficção. Tampouco demonstração isolada, é o início de uma automação que começa exatamente onde o caos urbano atinge o seu limite. A máquina foi desenvolvida pela Unidade Tática da Polícia de Trânsito e iniciou seus testes em 1º de dezembro. Com câmeras, sensores e gestos padronizados que foram modelados a partir de policiais reais, os seres humanos, o humanoide atua nos intervalos críticos do fluxo de motos, carros e pedestres. Seus sinais, parar, seguir ou aguardar, são acompanhados por um apito digital e sincronizados aos semáforos, permitindo que a operação aconteça sem rupturas. Mas o ponto decisivo não é a sinalização. É a vigilância. O sistema identifica infrações em tempo real: motociclistas sem capacete, motoristas cruzando faixas de pedestre, pedestres avançando no vermelho. Bom, tudo isso é registrado. E ao detectar um desvio, o robô emite um aviso calmo, pré-gravado, que é projetado para corrigir o comportamento sem confronto. Mas cada incidente é registrado e encaminhado a um banco de dados policial. E durante esta fase inicial, pelo menos, um agente humano permanece por perto, intervindo apenas se os alertas não surtirem efeito. O humanoide opera entre 6 e 8 horas por ciclo, graças às baterias intercambiáveis que permitem atuar e depois retornar automaticamente à base de recarga. A integração com a plataforma SitBrain amplia o alcance do sistema, conectando o robô à lógica urbana em tempo real, falhas de semáforo, riscos emergentes, padrões de fluxo que mudam minuto a minuto. Tudo isso é controlado via rede e o robô é uma extensão. Os engenheiros estão afinando o julgamento do robô, revisando as gravações dos horários mais críticos, corrigindo assim os falsos alarmes notados nos testes iniciais. Isso acontece por causa de sombras e rajadas de vento que confundiram o modelo de visão. Cada interação ajusta a tomada de decisão que consolida a operação para um ambiente real. Segundo os desenvolvedores, quase todos os componentes foram construídos sob medida, isso da carcaça à prova d'água ao sistema de voz que é multilingüe. As autoridades afirmam que as capacidades futuras poderão incluir modelos de linguagens complexos, permitindo ao robô responder às perguntas, orientar as rotas e até mesmo atuar como um instrumento de educação pública. Daqui a pouco vai ter arma de choque nesses robôs, hein? Tô até vendo já. O Hyundai Motor Group apresentou o Mob Edge, sua primeira plataforma robótica de mobilidade produzida em massa. A empresa deixou claro que essa tecnologia não é mais apenas um conceito, já é sim um produto. E o Mob Edge nasceu como um protótipo lá em 2022, mas agora retorna como um sistema autônomo completo, impulsionado, claro, por inteligência artificial. A proposta vai além do transporte de cargas ou de movimento em terrenos hostis. Trata-se de uma plataforma que pode ser adaptada a setores inteiros, do comércio à pesquisa, com um conjunto de recursos que foi projetado para funcionar sem supervisão constante.
A Hyundai oferece duas versões, o Mobi Edge Pro, que traz fusão de dados entre LiDAR e câmera, modo Siga-me e um pacote de sensores para navegação autônoma robusta, com foco em aplicações externas e comerciais. Já o Mobi Edge Base, que funciona como uma base de desenvolvimento, mais aberto, sem autonomia pré-instalada. Isso permite que as equipes possam pesquisar, configurar os seus próprios comportamentos da forma que eles desejarem. As demonstrações em Tóquio destacaram o elemento central da engenharia. O mecanismo excêntrico do Mobi Edge ajusta dinamicamente a postura e a altura, e isso ajuda a estabilizar a plataforma em superfícies inclinadas, irregulares ou abruptas. Esse comportamento é guiado por um algoritmo de controle otimizado, inspirado na lógica de robôs multiarticulados, e elimina a necessidade de criar versões específicas para cada ambiente. A interface também foi desenhada para reduzir a complexidade operacional. Um controlador com tela sensível ao toque, interface tridimensional e sensores com inteligência artificial permitem que o robô reconheça os obstáculos, preveja rotas e opere com precisão, mesmo em áreas apertadas ou cheias de pessoas. A Hyundai ressalta que essa previsibilidade é essencial para ambientes reais, onde pequenos desvios se acumulam rapidamente. Modular por definição, o Mobi Edge aceita trilhos universais, APIs para integração de acessórios e pode atuar em entregas, logísticas, filmagens ou até mesmo pesquisas. Ao transformar um conceito de laboratório em uma plataforma industrial, a Hyundai sinaliza que a mobilidade robótica entrou sim em um novo estágio. E apenas um dia depois de apresentar o T800 num vídeo que foi estilizado, a Engine AI se viu presa a um fenômeno comum na robótica moderna: provar ao público que o que eles viram não foi criado por inteligência artificial ou CGI. A suspeita cresceu porque a performance parecia cinematográfica demais, iluminação dramática, pós-processamento intenso e uma agilidade difícil de conciliar com a engenharia atual. E a resposta não veio em comunicados técnicos ou comparações de laboratório. A empresa colocou o seu próprio CEO diante do T800 e deixou que a máquina decidisse o argumento com um chute lateral. O vídeo começa com o executivo vestindo proteções pesadas, observando a equipe e admitindo em tom meio cômico, meio tenso, que talvez aquilo não fosse o suficiente. Em seguida, a cena se desloca para o ponto central, a transferência direta de energia de um robô humanoide para um ser humano protegido. A queda do CEO é rápida e o impacto é visível, e para quem analisa a robótica, é a parte menos importante do material. O que está em jogo é a questão da estabilidade. O T800 havia sido acusado de aparentar equilíbrio sobrenatural nesses vídeos promocionais que a empresa fez, e a Engine AI decidiu demonstrar o ponto mais sensível. Após desferir um golpe de alta força, o robô permanece estável, compensando a perda momentânea de apoio com o ajuste de torque nas suas juntas. São ajustes proporcionados pelos atuadores capazes de gerar 450 Nm. E essas especificações, sim, já foram divulgadas, mas agora foi demonstrada em operação real. O chute funciona como evidência física da capacidade de controle do robô. Existem duas camadas envolvidas: a estabilidade pós-impacto e a precisão do movimento da perna. Em robótica humanoide, esses dois elementos raramente aparecem juntos em demonstrações públicas. Ao colocar um ser humano, apesar de protegido na linha de ação, a Engine AI sintetiza uma prova experimental, claro, ainda envolta em humor de internet, sobre a integridade do sistema de atuação. E para dar mais credibilidade ainda, antes desse vídeo que eu estou falando aqui, a empresa já havia publicado os bastidores dessa gravação que gerou toda a polêmica. E foi tudo sem gradação de cor, sem ângulos elaborados, apenas o robô em estúdio cru, repetindo os mesmos movimentos que havia dado origem ao ceticismo. A intenção é clara: mostrar que os 450 Nm de torque e os 29 graus de liberdade explicam os gestos quase que naturais do T800. Imagina quando chegar o T1000, hein? O episódio expõe uma tendência recente. A Engine AI agora divide o palco com outras empresas chinesas que são forçadas a publicar provas de vida tecnológicas. A Xpeng passou por algo semelhante ao apresentar o seu robô Iron, que foi acusado de ser um ser humano fantasiado, assim como Elon Musk fez com o Tesla Optimus lá naquela vez. Tudo começou ali, eu acho. Só depois de exibir o mecanismo interno, eles conseguiram encerrar, mais ou menos, a polêmica que gerou neste vídeo. E esses debates mostram o quanto a motilidade humanoide avançou nesses últimos 2 anos. Movimentos que pareciam impossíveis há pouco tempo ultrapassaram o limite do crível. A Engine AI tenta reposicionar a discussão, lembrando que o T800 está sendo preparado para aplicações reais e já em 2026, tá? Desde a indústria à companhia doméstica, em paralelo às ações de entretenimento. O valor divulgado é de $25 mil, mas à medida que a empresa progride para a implantação ampla, o foco deixa de ser as dúvidas sobre os efeitos visuais e as atenções se voltam não apenas para a potência do T800, mas para sua confiabilidade sob condições não controladas. O chute do CEO é um ponto de partida, não é garantia de nada.
Se gostou desse episódio, já deixa a sua opinião aqui nos comentários, tá bom? Assim o YouTube divulga esse vídeo para mais pessoas e você me ajuda a continuar trazendo as novidades tecnológicas sempre aqui no canal. Lembrando que todas as fontes de tudo que você viu não é na minha cabeça, está aqui na descrição, tá bom? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Clica em uma das duas sugestões que estão na tua tela que nós nos vemos no próximo. Valeu! Tchau, tchau. Se ainda não assinou, use a áudio, está na descrição o link também, tá bom? Vai ser bom para você. Bom para mim também, claro, eu recebo uma comissão por isso. Mas especialmente bom para você. Usar a inteligência artificial hoje é indispensável, meu querido ou minha querida. Vai lá.